Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Eu, professora Márcia Ramos Martins, e o meu amado companheiro, Victor! Vamos lá? Aula 66.2, produção de texto, crônica. Começando aqui sobre crônica. O que nós temos aqui? Crônica é o gênero textual muito presente em jornais e revistas. Quais assuntos abordados? Os assuntos são voltados ao cotidiano da cidade, né? O que está acontecendo no momento? Porque você já sabe que crônica está relacionada ao tempo, uma sequência temporal, beleza? Olha só, temos aqui, que crônica é um tipo textual. O que, amada? Narrativa que vai contar algo do cotidiano, belezinha, numa sequência temporal. Acontecimento corriqueiro, que já foi dito aqui, do cotidiano, do dia a dia, produzido para os meios de comunicação, conectado ao contexto em que são produzidos. O que está acontecendo no momento? Aí algum cronista vai lá, pode fazer uma crônica, tá certo? É um texto curto e também tem vida curta. E quais são as características desse gênero? Falando o que? Se é vida curta, né? Um texto curto, então a narrativa é curta. Linguagem simples e coloquial. Poucos personagens, isso se houver. Espaço reduzido, acontecimentos do cotidiano, né? Então, preste atenção, na crônica é necessário, sempre vai ter um enredo, o foco vai ser narrativo, personagem, tempo e espaço, ok? E quais são os tipos de crônica? Temos aqui a seguinte, crônica jornalística, olha só, crônica histórica, crônica argumentativa e crônica humorística e crônica narrativa. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui vocês estão com os tipos de crônica que existem. Lembrando sempre linguagem simples, a narrativa ela é curta e ela também tem uma sequência temporal. Belezinha? Então aí, amadinho, só, terminamos a revisão e aguardo vocês lá no Tirando Dúvida. Bye! Olá! Olha só, estamos de volta aqui para o nosso momento Tirando Dúvida. Vamos lá, amadinho! Resolução da atividade de sala. Primeira questão. Vamos aqui, é de morte, só vai. Morte é de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tenho um escritório. Numa galeria de Copacabana, entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone, mudo e um cinzeiro, mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão, comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi um cara do King Kong andando pelo puxão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana.
mas elas levaram a agenda, saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica. A primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabaram mal. É de morte. Está na plaqueta. Comando da questão. Nessa crônica, o efeito de humor é basicamente construído por uma letra A, segmentação de enunciado baseada na descrição dos hábitos do personagem. B, ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal. C, estrutura composicional caracterizada pelo arranjo circular dos períodos. D, sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. E, seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Então, amadinho, a crônica é de morte. Então, qual o efeito de humor ele é causado? Por qual construção? A, B, C, D ou E? Amadinho, olha só. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Então, vamos lá para a questão 2. O que nós temos aqui na questão 2? São características da crônica. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica. 2. Publicado em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. 3. Obra de ficção do gênero narrativo. Apresenta narrador, personagem, ponto de vista e enredo. 4. Gênero que se define por sua pequena extensão. É mais curto que a novela ou romance, apresentando uma estrutura fechada. 5. Tipo de texto que se caracteriza por envolver o remetente, um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa. Então, vamos lá. Quais são as características da crônica? Letra A. Temos aqui 1 e 3, B, 4 e 5, C, 1 e 5, D, 1 e 2 e 3 e 4. Observaram lá os itens, tá certo? Os 5 itens. E qual é a alternativa? Vamos lá? Olha só. Olha aqui, presta atenção. Quando fala das características, aqui está dizendo o seguinte, são gênero narrativo marcado pela brevidade, ou seja, ela é curta, narra fatos históricos em ordem cronológica, tá certo? Sim, amadinha. Então, eu vou marcar essa daqui a 1. Publicado em jornal e revista destinado à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimento cotidiano. Ok também. Mas preste atenção, quando fala obra de ficção, tá, já foi cortado, tá bom? Aí fala o seguinte, que ele é mais curto que a novela ou romance, representando uma estrutura fechada, já vai cortando também. E fala o seguinte também, que é o tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente, um destinatário, amadinho. Escrito na primeira pessoa, ele é escrito, ele pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa. Mas só que esse daqui, não tem essa questão de remetente e destinatário, que no caso, aqui está falando da carta. Então, chega aqui o gabarito para vocês, que a letra D. A 1 e a 2 estão corretas, tá certo? Então, nós temos aqui, o restante é o gênero do conto e carta. Belezinha? Vamos lá para a questão 3. Mas sempre com texto, amadinho, Leia o texto a seguir para responder a questão. De homem para homem. Ateu, não, agnóstico. Pois eu te dou 500 pratas se você me disser o que quer dizer essa palavra. Ora, para começar, você não tem 500 pratas. Estou conversando a sério e você me vem com molecagem?
Acho que Deus é uma coisa, os padres é outra. O ranço das sacristias me enjoa. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários. O bem que a confissão pode nos fazer é o de uma catarse, um extravasamento que a psicanálise também faz. O que mais sucesso, com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me especializar em psiquiatria. Só mesmo um doido te procuraria. Mauro não pôde deixar de rir. Eduardo acrescentou. Você vai ter de se curar para depois curar os outros. É isso mesmo, concordou o outro sério. Estou exatamente preocupado com o meu próprio caso. Já iniciei o que eu chamo de minha libertação. E o que eu chamo de sua imbecilização, vista pela sua que já é completa. O que eu chamo de libertação é a possibilidade de me afirmar integralmente como homem. O homem é que interessa. Se Deus existe, pode vir a me entender com ele, mas há de ser de homem para homem. Fernando Sabino. Então, vamos lá, essa aqui é uma crônica também. O texto de Fernando Sabino apresenta características do seguinte gênero textual. Amadinho, já até dei a resposta. Olha só, é um poema? É claro que não, Amadinho. É um conto? Também não. É um ensaio? Não. É fábula? Também não. Qual é a resposta? Eu não tinha dado a resposta. Então, é crônica, amado. Não deixei o aluno pensar. Então, vamos lá. Olha só, aqui a justificativa, né? O texto apresenta características do gênero textual crônica, situada entre o jornalismo e a literatura. A crônica alimenta-se de acontecimentos diários, como sugere o diálogo entre os personagens de Fernando Sabino, não é mesmo? Além dos acontecimentos diários, também consta na crônica elementos como ficção, fantasia e criticismo, ok? Questão 4, olha só, do Enem de 2016. Bom dias. Ó doce, ó longa, inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles, pessoa que não sentia alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual a que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é as saudades piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Então, aqui a crônica de 1889, né, de Machado de Assis. Belezinha? Bons dias. Vamos lá ao comando. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação ou comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como: letra A, objeto de devoção pessoal; B, elemento de afirmação da cultura; C, instrumento de reconstrução da memória; D, ferramenta de investigação do ser humano; E, veículo de produção de fatos da realidade. Então, Amadinho, A, B, C, D ou E. O jornal é reconhecido como, ó, olha só, letra C, instrumento de reconstrução da memória. Encerrou a primeira parte das atividades. Vamos lá para aquele momento que você está aguardando. Isso mesmo, é o momento que você vai treinar, que é o Se Liga no Enem. Vamos lá, amadinho. Olha só, temos aqui o seguinte, ó. Menino de cidade, papai. Você deixa eu ter um cachorro no meu sítio? Deixo. E um porquinho da Índia? E ariranha? E um macaco e 4 cabritos? E 220 pombas? E um boi? E a vaca? E rinoceronte? Rinoceronte não pode, tá bem. Mas cavalo pode, não pode? O sítio é apenas um terreno no estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas, mas o garoto precisa acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica. A bicharada
Toda ele que nasceu no rio vive nessa cidade sem animais. Balé do Pato e outras crônicas. Vamos lá. Nessa crônica, a repetição de estruturas sintáticas, além de fazer o texto progredir, ainda contribui para a construção do seu sentido. Letra A. Demarcando o diálogo desenvolvido entre pai e o menino criado na cidade. B. Opondo a cidade sem animais em um sítio habitado por várias espécies diferentes. C. Revelando a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio. D. Pondo em foco os animais como temática central da história, narrada prosa ficcional. E. Indicando a falta de ânimo do pai, sem maiores perspectivas futuras em relação ao terreno. Então, olha só, qual é a alternativa que contribui para o progresso desse texto? A, B, C, D ou E? Amadinhos, olha só, letra C, né? Que revela a ansiedade do menino em relação aos bichos que poderia ter em seu sítio. Não esquecendo que ele faz vários questionamentos. Então, essa aí demonstra a ansiedade, tá certo? Então, amadinho, para relaxar um pouquinho, chegando aqui para vocês, olha só, o nosso clube de leitura, com 4 sugestões. Vamos conhecer aqui, ó, unidade 3, temos Lucila, José de Alencar, romance urbano, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Olha só, Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. E Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Então, você, amadinho, vai escolher uma obra para ler, ou se quiser, pode fazer a leitura dos 4, tá certo? Das 4 obras, dos 4 livros, belezinha? Vamos lá! Quem vai ser homenageado? Não tem homenagem, eu não acredito. Então, vamos lá para a nossa mensagem do dia. Olha aqui, qual é a mensagem do dia? Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me lê, será por conta própria e alto risco. Eu não faço literatura, eu apenas vivo. Ao correr do tempo, o resultado fatal de eu viver é o ato de escrever. Clarice Lispector. Beleza? Então, amadinho, olha só. Você percebeu aí que não houve homenagem, né? Estou aguardando as fotos de vocês lá do seu cantinho de leitura, amadinho. Tá certo? Mande aqui, envie no meu privado, no meu WhatsApp, tá certo? Para eu postar aqui. Não esqueça de colocar o nome, a escola, professor presencial, tudinho, tá certo? Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.